Quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não fez nenhuma grande sacada. Ele está dizendo, eu sou o tabernáculo de Moisés. Você está aqui ou não? Quando Jesus disse assim, olha, eu vou demonstrar você, eu vou resumir a lei em dois partes. Amarás ao Senhor teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos já vinham assim. A gente tem a ideia que porque eram 10 mandamentos, em uma tábua tinham 5 e na outra tinham 5. Não. Em uma tábua tinham todos os mandamentos com relação a Deus. E na outra tábua todos os mandamentos com relação a meu próximo. Você está aqui? Amém. Porque a gente tem uma ideia assim, não é 10 mandamentos, 5 em uma tábua, ou 5 em um decreto e outros 5 em outro decreto. Não era assim. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus e Jesus lhe pergunta, guarda seus mandamentos, o jovem rico mostra a tábua do próximo. Os mandamentos que ele diz, não, eu os cumpro desde pequeno. Há muito tempo ele está dizendo, olha, a segunda tábua, eu a cumpro toda. Aí Jesus disse, então vamos cumprir a primeira agora. Porque tu não amas ao Senhor sobre todas as coisas. Então vende tudo o que tens, não é? E dá aos pobres. O que ele está dizendo? Abandona Mamon, abandona o Deus das riquezas e me segue. Por isso que o jovem rico saiu triste. Porque às vezes quando a gente lê o contexto, acha que o moço cumpria toda a lei. Mas ele cumpria só uma tábua. Você está acompanhando isso aqui? Amém. Então Jesus chama todo para ele. Aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, que no tempo do Senhor, ele fez convergir todas as coisas em Cristo, ele fez convergir todas as coisas. Hoje pela manhã, meu pai, o apóstolo Paulo, mandou um vídeo para nós, no qual todo o Antigo Testamento está nele. Eu achei muito interessante isso. Jesus é o Jonas, mas que não mergulhou no mar, o qual foi para o sepulcro 3 dias, e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o Isaac que foi sacrificado. Ou não foi? Isaac não foi, mas ele foi. Você está entendendo? Ele foi o Noé, que não foi plantado no mar, mas foi plantado na terra, por assim dizer, no túmulo. E ao terceiro dia se levantou, não para evangelizar uma cidade, mas para alcançar toda a humanidade. Em ele se cumpriram todas as coisas. Em ele. Por isso que nós precisamos estar nele. Por isso que agora se faz mais palpável aquilo que nós temos dito. Nós precisamos entrar numa dimensão de realidade e não numa dimensão de promessa, porque nele a promessa se cumpriu. Você está entendendo? Mas a gente continua, não, eu tenho uma promessa, será que se vai cumprir? Se você está naquele lugar, porque o lugar é como uma geografia. Entende quando eu falo na geografia? É como você mudar, como quando eu mudei do Chile para o Brasil, eu mudei a minha geografia, eu mudei a meu endereço, me está entendendo? Eu me estabeleci, eu me radiquei, certo? Eu estabeleci a minha casa em uma geografia diferente. Isso é o que nós cantamos nesta manhã. Eu quero estar onde Ele está, em Cristo, e ali quero habitar. Me está entendendo? Eu não posso habitar na dúvida, eu preciso habitar na certeza. Amém? Me está acompanhando nisto? Então é de vital importância que entendamos o que fazemos. Ontem lá na Moriá nós dizemos, aquilo que nós fazemos com entendimento, isto permanece, isto se estabelece. Mas agora o que nós fazemos em ignorância, ele passa. É só um momento de louvor, é só um momento de êxtase. Está entendendo? E lamentavelmente, a gente precisa entender que nem porque todos fazem de outra maneira, a gente está errado. Acompanhe nisso. Há uns 2 semanas atrás, veio a Laura Sogueres aqui na cidade de Mogi. Mas a galera parece que estava em show, cara. Me está entendendo? As pessoas confundem as coisas. E às vezes nem são as pessoas, porque eu conheço a Laura. Me está entendendo? Eu conheço o coração da Laura. Eu não me encanto com a música da Laura. Eu me encanto com a obra de Deus na vida dela. Eu não sei se vocês sabem que a menina é órfã. Morreu seu pai primeiro e depois morreu a sua mãe. Você está entendendo? Seu pai era poeta e jornalista. Sua mãe era psiquiatra e psicóloga. Me está acompanhando? Então as pessoas vão atrás do ídolo, me está entendendo? Vão atrás da moça que canta diferente, da moça que faz uma tonalidade diferente. E sabe, os caras vão tirar fotos, os caras vão atietar, assim que se chama. Me está entendendo? Esse é o mundo gospel que a gente não quer. Esse é um mundo gospel que a gente não quer para os nossos filhos. Nós não queremos mover, nós queremos um movimento do Espírito. Mas para isso, nós precisamos estar em Cristo. Precisamos avançar a uma dimensão de realidade. Ah, Dario, mas por que não está acontecendo na minha vida? Porque há muito de você e pouco de Deus na sua vida. Você está aqui ou não? Amém. Nós dizemos a quarta-feira, parece.
Não é? A quarta-feira nós dissemos, como mínimo dos mínimos. A vida de Deus precisa ser 51% na minha vida. E a minha vida precisa ser 49% para que as coisas comecem a funcionar. Se sua vida corpórea, isso que nós chamamos de alma, isso que nós chamamos de carne, é 51% e a vida de Deus é só 49%, você vai só ouvir, mas você vai ter dificuldade em ver a manifestação de tudo isso que fala a palavra do Senhor na sua vida. Por quê? Porque você é mais alma, mais carne que a vida de Deus em você. Você está aqui? Esse é o grande barato. Essa é a grande equação de Deus. Que eu diminua para que Ele cresça. Entre maior Ele é na minha vida, eu estou melhor, por assim dizer, em Deus. Não melhor financeiramente, porque posso estar na pior financeiramente. Porque ter a plenitude de Deus na minha vida não significa que eu vou ter tudo. O Cristo era pleno, a vida de Deus era plena em Cristo. Mas Ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Não porque fosse um pobre miserável, mas porque Ele abriu mão de tudo por cumprir o propósito e cumprir a missão. Está entendendo? Não confundamos as coisas. Deus nos quer, Ele quer uma casa para nós, Ele quer. Ele tem um carrinho para nós, Ele tem. Ele tem férias para nós, Ele tem. Mas isso não é o ápice. Entende o que é ápice? Sim. Certo? O suprassumo de Deus. Não é. Não é. O suprassumo de Deus é Cristo em nós. Amém. Crescendo todos os dias. Por isso que nos reunimos. E eu disse ontem, e eu quero que você comece a guardar esta nomenclatura. Este ajuntamento se chama comunidade de fé. Não use mais eu vou à igreja, não. Eu vou me congregar com meus irmãos com os quais eu tenho uma fé em comum. Isso se chama comunidade de fé. O Ninho das Águias não é uma igreja, é uma comunidade de fé. Me está acompanhando? Sim. Porque nós somos uma igreja. Como nós vamos à igreja? Como eu que sou? Quando a igreja, o supermercado extra vai ao supermercado extra. É mais ou menos assim. O prédio vai ao prédio. Como? Eu sou a igreja. Eu me reúno aqui porque há irmãos que nós comulgamos a mesma fé. Então nós somos uma comunidade de fé. Você está aqui? Nós não somos uma igreja. Ai, Danilo, nós não somos uma igreja. Não, porque a igreja sou eu. O Dario é a igreja. E o Ninho das Águias, o que é? É uma comunidade de fé. Ou não? Você está aqui ou não? Isso precisa mudar na nossa cachola. Essa é a nossa realidade nestes dias. Por isso que cantamos. Amém? Por isso que cantamos. E eu quero que observe uma coisa, certo? A gente precisa entender, quando o salmista profético começa a declarar um cântico espontâneo, a gente precisa aprender isso. Vocês precisam ser instruídos. Quando ele repete uma frase, não é para nós ficar contemplando a frase, mas é para nós declarar ela atrás dele. Me está acompanhando nisso? Então, se ele diz, por exemplo, como era a música, a porção, a minha herança é do Senhor, e se ele fala, a nossa herança está em Mogi. Então, o salmista precisa deixar um vácuo aí, um espaço, para que o povo declare, o Senhor é a herança de Mogi. E nós não ficar, olha que legal a música que está cantando o Vinícius. Você está entendendo? Nós precisamos ser treinados. Não gosto dessa palavra. Nós precisamos estar espertos. Então, quando o salmista é tomado num cântico espontâneo, e sobretudo neste dia, em favor da cidade, tanto o salmista profético que está profetizando com sua canção e com seus instrumentos, e isso é bíblico. Davi separou homens peritos, preparados em cânticos e em instrumentos musicais, não para cantarem perante a arca, mas para que profetizarem com seus instrumentos e com a sua voz. Então, tanto o salmista, ele declara, como era, filho? A minha herança é o Senhor, a tua porção é o meu amor. Sim, por isso, mas quando trouxemos para Mogi? Esqueci. Não, por isso, esqueceu porque... A esperança de Mogi, por exemplo, assim. Então ele tem que deixar um vácuo. A esperança de Mogi. E aí nós declaramos atrás: a esperança de Mogi está em ti. E nós, está em ti. Nós temos que nos... Não gosto da palavra condicionar também. Mas nós precisamos aprender, queridos. Não, nem treinamento, nem condicionamento. Sabe? Porque a gente treina os animais. A gente não treina filhos. A gente educa filhos. Sim ou não? Sim. O treinamento é para os bichos. Está condicionado. O condicionado é apertar um botão e você levanta. Aperta outro botão e você... O portão eletrônico está condicionado. Eu sou filho, cara. Então a gente precisa entender o que Deus está fazendo. Ah, não, é uma modinha do Vinícius. Não, é Deus conduzindo, cara. É Deus costurando. Você está entendendo?
Porque enquanto nós pensamos aqui que estamos cantando, cara, Deus está fazendo grandes coisas. Você está entendendo? Você precisa observar Deus como um jogador de xadrez. Enquanto nós canta aqui, Ele está movendo suas peças, cara. Me está entendendo? Ele está escondendo uns e está fazendo aparecer outros. Me está entendendo? Por isso nos reunimos. Não temos necessidade de cantar juntos, querido. Você está aqui? Nós não temos essa necessidade, cara. E quando eu refiro a nós, não sou o ninho da saga, mas nós nos reunimos para cantar junto. Este espaço não é um espaço social para rever os irmãos. Nossa, que camisa bonitinha, Vinícius? Oh, Aline, que coisinha engraçadinha que você colocou na cabeça, minha filha. E o outro lá, com o bonecinho para trás, não é? Parece um desenho que se transformou num lobo, já viu? Um carinha que se transformou num lobo, vocês assistiram ou não? Ele parece aí com o chavecinho para trás, não é? Não, ele me lembrou, não estou tirando com a cara dele, só que eu olhei para você e me lembrei daquele desenho. Não estou tirando, verdade, Caio? Eu só me lembrei, você me lembrou esse desenho. O problema não é você, não. É os caras que tiram sarro. Está proibido de tirar sarro com essa piada aí. A piada tem direitos autorais, a piada é minha. Então... você, não é? É o Ricardo Yatais. Com esse sorriso que não consigo dissimular, não é, cara? Amém, queridos? Vocês estão aqui. Nós precisamos entender como isso funciona. Para que faça sentido isto. Porque senão não fará sentido. Sabe, não é que não seja bom comer juntos e tudo, mas sabe, por isso essa igreja diz, não, vamos fazer um café da manhã. Porque não estão encontrando sentido no que eles estão fazendo. Então eles precisam fazer outra coisa. Não, no final do culto vamos fazer um almoço, porque eles precisam ter uma motivação extra, porque nós estamos entendendo. Uma vez, certo, conversando lá, novamente o feijão e o arroz, certo, que defendeu a dona Conceição, que defendeu o Maurício. O César dizia, olha, eu como uma vez por dia e como bastante e fico satisfeito. Quando a gente não come, ou come e não fica satisfeito, a gente anda pinicando, assim que chama, beliscando o dia inteiro. Sim ou não? Parece que anda com uma sensação de fome. Não, isso. Por quê? Porque você não é que sua barriga não está cheia, você não supriu sua necessidade. Porque comer dá prazer. Se essa área não foi suprida, você quer comer mais. É igual com Deus, cara. Podemos participar de 10 cultos e fazer muita coisa. Mas se nós não atingimos o lugar que precisa ser atingido, nós vamos precisar de mais. E nós vamos precisar de mais. E isso não é ser fominha. Está entendendo? Os fominhas estão em todas partes. Muito fominha não se enche com nada. É porque não atingiu o lugar que precisa ser atingido. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. E neste dia, hoje é um dia muito importante. Diga para o seu irmão, hoje é um dia muito importante. Esta água é para mim? Sim. Obrigado. Por várias razões. Primeiro, a partir das 18 horas mais ou menos, o calendário judaico vira hoje. Certo? O povo de Israel vai entrar no ano 5777. Muito bem. Isso tem algum significado e pode não ter nenhum. Não é? Porque o ano para nós começa, certo, na Páscoa e não necessariamente agora, não é? Porque há duas viradas de ano. Mas a virada de ano estabelecida por Deus é a saída do povo de Israel da terra do Egito. A partir de agora, disse o Senhor a Moisés, começareis a contar os dias novamente. Você está aqui? Amém. Então para nós também, nós temos como duas datas. Mas é importante, porque eles viram e entram no jubileu de Jerusalém. Certo? No ano 2017 vai se comemorar 50 anos de que Israel foi declarado uma nação livre e soberana. Ok? Hoje é dia de eleições. Amém? Então há um ciclo que se está fechando. Amém? Como nós cantamos, indiferente daqueles que sejam eleitos, o Senhor governa esta cidade. Amém? Nós não precisamos de gente crente, por assim dizer, ou cristã na prefeitura. Nós precisamos de uma igreja alinhada. Você está aqui? Sim. Isso não quer dizer que eles não são importantes, mas eles serão importantes e relevantes quando há uma igreja alinhada. Todos aqui? Não importa quem governe, o importante é quem influencia o governo. Amém? Isso se dá com Acabe e Jezabel. Acabe era o rei, mas Jezabel governava, me está entendendo? Porque ela era. Mas havia um homem de Deus que influenciava todo o reino, que era Elias. Você está aqui?
No tempo da Babilônia, certo? Havia uma autoridade constituída chamada Nabucodonosor, mas os que governavam eram os conselheiros, os agoreros, os feiticeiros que orientavam Nabucodonosor. Mas havia um homem que exercia influência não sobre um império, mas por todos os impérios que passaram sucessivamente depois de Babilônia, chamado Daniel. Você está aqui? Certo? No Egito havia um homem que era a figura de governo chamado Faraó, e também seus conselheiros, seus bruxos, seus agoreros, eles eram os que governavam porque traziam supostamente o comando dos deuses para Faraó. Mas havia um homem que governava por influência, chamado José. Você está aqui? Amém. Você está entendendo? Isso não quer dizer, certo? Parece que o Dario se está contradizendo, então, por que apoia, certo, o Caio? Porque o Caio é a nossa cara na política. Está entendendo? E outros também. Eu estou falando do Caio porque é aquele que nós conhecemos. Mas se ele não estar, se ele não estar apoiado por uma igreja alinhada, cara, ele vai dançar. Mais dias, menos dias. Porque não, a gente fala assim, preciso de tantos votos para ser eleito. A gente não precisa de tantos votos para ser eleito. A gente precisa do dedo do Senhor para nos colocar lá dentro. O primeiro mandato do Caio é isso. Ele não ganhou porque teve muitos votos. Ele ganhou porque a poderosa mão do Senhor o colocou naquele lugar. Está entendendo? Então é um dia importante. E aqui depois no final eu lhe vou dar um terceiro aspecto deste dia. Tem esse, Jerusalém entra em seu jubileu, vira o ano de nós escolher os governadores, assim, os que vão governar na área municipal, prefeitos e vereadores. E nós temos um terceiro aspecto que depois no final eu vou lhe anunciar. Amém? Glória a Deus. Eu quero lhe anunciar a palavra para o mês de outubro. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O número 10, querido, relacionado com outubro, certo? Outubro tem relação com o número 10. E o número 10 tem relação com totalidade. Diga para esse irmão, número 10 tem relação com totalidade. Amém? Então, essa música que nós cantamos no começo, querido, tem tudo a ver com esse começo de mês. Okay? O número 10 fala de totalidade. E nós vamos ver alguns exemplos. Abra sua Bíblia, por favor. Em Gênesis 24, verso 10, por favor. Talvez alguém se está perguntando por que fazemos isso. Eu não sei se é desse tempo. Eu sou desse tempo, onde quando eu fui ensinado a fazer as letras, as vogais, minha professora, assim, eu havia uns cadernos diferentes, talvez a los que há hoje, assim como um caderno de música, mas não chegava a ser um caderno de música. Então, havia certo, chamamos assim, um espaço com uma linha no meio, e depois um espaço maior, e depois continuava como um retângulo partido por uma linha no meio. Então, ela fazia, certo, as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Então, ela fazia primeiro caligrafia, ok. Então ela fazia assim com linha pontilhada primeiro, não fazia o traço inteiro. Então eu, no meu primeiro ano de escola, eu precisava completar essa linha pontilhada para formar a letra. Me está entendendo? E na medida que eu ia avançando, ela já me dava menos linha pontilhada e eu precisava fazer o primeiro traço e pontilhar o resto, ou completar a linha pontilhada e depois fazer o resto, até que eu conseguia por si só, certo, fazer a letra que ela me estava ensinando. E esta guia do mês de outubro, dos meses, serve para isto, serve para uma linha pontilhada, para que não andemos vivendo como os pássaros, achando que todo dia é dia, que todo tempo é tempo. Eclesiastes capítulo número 3 declara que há um tempo para todas as coisas. Está acompanhando? Então, essa é a importância deste momento. Amém? Eu tenho uma palavra comigo. Algumas pessoas dizem, mas isso não é bem assim. E eu tenho uma palavra comigo, que para aquele que crê, tudo é possível. Se eu creio com base, com fé sincera, tudo é possível. Me está entendendo? Me acompanha nisso? Os católicos também creem, e muitos com fé sincera, e o milagre de Deus se manifesta na vida deles, mesmo adorando a Maria e um monte de outros deuses. Verdade. Ou não? Sim. Então, a gente crê e a nossa fé manifesta aquilo que é verdade. As leis espirituais não só alcançam nos crentes, cara. Você precisa entender isso. As leis espirituais alcançam todos os homens. É igual que a lei da gravidade. A lei da gravidade não é só para os bons, é para todos. Homens bons e ruins estão sujeitos à terra porque existe uma lei. Assim são as leis espirituais, elas alcançam todos os homens.
A prosperidade, querido, não, assim chamamos assim, uma prosperidade no sentido amplo da palavra, não é uso exclusivo da igreja. Sim ou não? A gente vê gente próspera, muito mais próspera que nós. A gente diz, mas meu Deus, porque ele se move por valores. Talvez ele não tenha Jesus, mas ele entendeu que se se move por a lei de Deus, ele pode avançar. Vocês que participam de treinamento, vocês vão ver, o Pablo me contava outro dia, os caras que são, chamamos assim, humanistas, não é verdade? Mas eles, todos os treinamentos deles são com base na Bíblia. Todo. Você está aqui ou não? Os únicos que não caem a ficha ainda somos nós. Os caras estão ganhando grana. Não é? Como mínimo, uma palestra, cara, custa R$1.800. Sabia disso? E os caras estão usando a Bíblia, a mesma que eu tenho acesso. E eu estou ralando, certo, para fazer um curso com eles, cara, sendo que eu tenho um manual que eles usam. Você está aqui? Nada contra você fazer um curso de coaching, não é? Nada contra. Mas a gente tem acesso. Ok? Vamos lá? Capítulo 24, verso 10. Gênesis 24, verso 10. Você está aí? Amém. Tomou o Senhor 10 dos camelos, tomou o servo, que é Eliezer, 10 dos camelos de seu senhor, e os levou consigo de todos os bens dele, carregados com todos os bens de Abraão. Levantou-se e partiu rumo a Mesopotâmia para a cidade de Naor. Nós conhecemos esta história, sim ou não? Abraão estava velho, vai dizer o primeiro versículo, e ele estava preocupado pelo seu filho Isaac, não é? Porque ele ainda estava solteiro, tinha aproximadamente 40 anos e Isaac estava solteiro. E antes de morrer, Abraão sabe que ele fica pouco tempo. Então Abraão precisa casar o seu filho antes de ir embora. Então ele chama o servo mais antigo da sua casa, o servo confiável, e lhe dá uma missão, lhe entrega uma tarefa. Ele disse: olha, vá à terra de meus familiares e de lá traz uma doncela para que seja a esposa do meu filho Isaac. E aí, certo, nos primeiros 9 versículos, há toda uma negociação, se podemos dizer assim. O servo pergunta: eu poderei levar teu filho para lá? E Abraão diz: de nenhuma maneira, teu filho, a moça terá que vir ao encontro do meu filho. Está entendendo? E eles fazem uma aliança de propósito, não é? Diz que Abraão, certo, sobe a sua túnica, deixa exposta a sua coxa, e não só sua coxa, mas sua região íntima, e o servo passa a mão por embaixo da coxa. E fazem um juramento, fazem uma aliança de propósito. A aliança de propósito era isto, que ele iria para trazer uma doncela, certo? Uma doncela que seria a esposa de seu senhor Isaac. Mas se a doncela não quiser vir, ele ficava desobrigado da sua tarefa. Isso termina no versículo número 9. E no versículo número 10 diz que este servo, que é Eliezer, tomou 10 camelos, os carregou com os melhores tesouros de seu senhor e foi em direção a cumprir a missão que seu senhor lhe tinha encomendado. Nesta história, nesta passagem bíblica, há um pai na figura de Abraão, há um filho na figura de Isaac, há um servo, certo, na figura de Eliezer, e há uma noiva na figura de Rebeca. Você está aqui? Diga comigo: há um pai, há um filho, há um servo que trabalha para o pai, e há uma noiva chamada Rebeca. Ok, na teologia, quando estudamos teologia, certo, o Antigo Testamento está cheio de tipos, de símbolos. A isto, certo, se lhe chama tipologia, que são símbolos, não é? São personagens que não são só os personagens, mas eles apontam para Deus. Abraão é a figura de Deus porque ele é pai. Você está aqui? Isaac é a figura de Jesus porque ele é filho. Eliezer é a figura do Espírito Santo porque é um servo que trabalha para o pai e para o filho. Você está aqui ou não? Amém. E Rebeca somos nós, porque nós somos a noiva do Senhor. Então esse texto tem tudo a ver conosco. Você me está acompanhando nisso? Muito bem. E ele toma, certo, este servo que é figura do Espírito Santo, que é símbolo, que é tipo do Espírito Santo. Ele carrega 10 camelos com os melhores tesouros de seu senhor. Seu senhor é Abraão, a figura de Deus. Então ele carregou com os melhores tesouros de seu senhor para vir ao encontro daquela que seria a noiva de seu filho. Rebeca é figura de noiva, representa a igreja. Quantos camelos ele carregou? 10. 10 camelos. Está entendendo? Ele não precisava levar todos os tesouros de seu senhor, mas 10 camelos carregados com o melhor de seu senhor falavam da totalidade das riquezas de seu senhor. Você está aqui? Então o número 10 tem relação com totalidade, tem relação com plenitude. Amém? Nós não precisamos de tudo, nós precisamos de 10, por assim dizer.
que representa tudo o que nós precisamos. Assim como este servo, certo, captou os recursos de seu Senhor para cumprir a missão, aquilo que nós temos dito e repetido já várias vezes, o Espírito Santo provê para nós todo tipo de recursos para nós cumprir a tarefa e a missão que o Senhor nos encomendou. Você está aqui ou não? Amém. Quando falamos que número 10 fala de totalidade, querido, é dizer, o último tópico, se tem 10 tópicos, o 10º tópico é financeiro. Se tem 7 tópicos, o 7º tópico é financeiro. Eu não sou um pregador de prosperidade financeira, eu sou um pregador de prosperidade integral. Amém? Você está aqui? Eu acredito na prosperidade do Senhor, mas ela não se manifesta só porque nós temos dinheiro, ou porque temos uma boa casa, ou porque temos um bom carro. Isso não necessariamente é manifestação de prosperidade, porque tem muita gente, entenda, não me estou referindo aqui, amém? Que tem um carro bom, cara, tem uma casa boa, mas está endividado até o pescoço, então eu não entendo essa prosperidade. Você me está acompanhando ou não? Certo? Eu vivi, sabe, naquele tempo, não sei se você se lembra, onde se dava cheque para 30, para 60 e para 90. Hoje em dia eu acho que também mas é menos, não é? Mas lembra que houve um tempo que você até a compra de supermercado, você podia fazer com um cheque para 30, para 60 e 90. Isso quer dizer que a picanha que eu comia hoje, certo, eu ficava rotando ela para 90 dias, tá? Eu pagava. Você me acompanha nisso ou não? É mais ou menos assim para que você entenda. Que prosperidade há nisso? Se os primeiros 5 dias eu como picanha e os 25 dias restantes do mês eu como miojo. Eu não consigo entender isso. Então eu sou um pregador. Se alguém diz, não, Dario não prega prosperidade. Eu prego prosperidade. Mas eu prego prosperidade de maneira integral. Assim como disse João para Gaio. Assim como prospera a tua alma, tu tenhas boa saúde e o shalom de Deus te alcance. Então a prosperidade está atrelada à transformação interna. Porque assim como prospera a minha alma, assim eu também vou prosperar. Então se minha alma muda, se eu estou baixo o poder do Espírito, eu alcanço prosperidade. Você está acompanhando ou não? Porque a prosperidade é integral. Você está aqui? Então esta totalidade é para cumprir o propósito de Deus. Mesmo que você o desconheça, você nasceu para cumprir uma tarefa. Amém? É que eu não sei para que Deus me chamou. Esse é outro departamento. Mas você está nesta terra para cumprir uma tarefa. Você está aqui ou não? Amém. E a tarefa não é cantar. A tarefa não é ir para a igreja. É algo, isso faz parte. Isso vai te ajudar. Isso vai te habilitar. Isso vai te dar condições. Isso vai te dar ferramentas. Mas é algo além. Rodrigo, cadê a mocinha? Então, não sei. Então, vamos lá. Esses recursos para cumprir a missão, para cumprir o propósito. Amém? Você está aqui ou não? Sim. Então, olha que interessante. Vamos abrir outro texto para que entendamos isto. João capítulo 1, versículo 16. João capítulo 1, capítulo 1, versículo 16. A lo melhor ficou aí no corredor, foi para o banheiro. Estão chegando a gente na TV. Se ela não precisa de ajuda, Rodrigo, seria importante que ela estivesse aqui. Beleza? João capítulo 1, versículo 16. Podemos? Sim. Muito bem. O que diz o texto? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, da sua totalidade. Sim ou não? Sim. O que temos recebido dele? Graça sobre graça. Diga graça sobre graça. Graça sobre graça. Diga comigo assim, graça, Graça. é representado pelo número 5. É representado pelo número 5. Agora, e graça mais graça, ou sobre graça? Que número é? 10. Me está entendendo? Da sua plenitude recebemos totalidade. Graça sobre graça. Diga comigo, graça sobre graça. Graça sobre graça. Repita comigo, outubro será um mês onde graça sobre graça será manifesta nas nossas vidas. Amém? Você está aqui? Amém. Me está entendendo? Por que graça sobre graça? Tome atenção nisso que é importante. Não sou graça salvadora. Amém? A igreja tem acreditado tão só em uma graça salvadora. Por graça nós fomos salvos. Por graça, por graça, por graça. Mas há uma graça capacitadora. Você está aqui? Amém. O apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz: me foi concedida uma graça para apostolar.
Está acompanhando? Então não há só graça salvadora, há uma graça capacitadora também. Então, essa graça que nos salva é a mesma graça que nos capacita. A graça é pedagógica. Parece que é Tito capítulo 2, verso 11, não é? Os mestres de plantão que me ajudem. Diz que a graça, ela me ensina. A graça é pedagógica. A graça, ela me capacita para cumprir aquilo que Deus me encomendou para fazer. Você está aqui? Amém. Então você precisa entender que você tem todos os recursos que você precisa. Todos. Andaria, mas por que eles não aparecem? Porque o cano está entupido. Porque o poço está entulhado. Porque há mais de você e pouco de Deus na sua vida. Você está aqui ou não? Amém. Você me está acompanhando ou não? Você precisa entender isso. Por que uns fluem mais? Por isso que a gente usa a palavra fluir. Por que uns fluem mais e outros fluem menos? Mas está entendendo? Porque o cano está desimpedido e o poço está menos entulhado que o outro. Não é porque um é melhor do que o outro. Me acompanha nisso ou não? Amém. Abra um texto que é importante que você não entenda. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 5. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 4, 5 e 6 parece. Você encontrou? Sim. Bem, o apóstolo Paulo, certo, ele vai dizer que o que nós fazemos não é porque nós tenhamos condições em nós mesmos. Você não encontrou ou não? Sim. Mas ele vai dizer, mas a habilitação, a capacitação provém de Deus. Você está acompanhando o texto? Para eu não ter que lê-lo, é mais ou menos isso, não é? E ele disse que ele nos habilitou. Eu gosto dessa palavra. É muito legal isso, porque a gente começa a falar de coisas, querido, e depois a gente começa a encontrar o texto na Bíblia. Às vezes a gente fala e usa palavras e começa a dizer, nos habilitou, e de repente essa palavra começa a aparecer em los escritos bíblicos para a gente. O texto vai dizer que Deus nos habilitou como ministros, como administradores de uma nova aliança, administradores de um novo tempo. Está acompanhando ou não? Então, querido, quando você olha para nós, os que pregamos, você olha para os profetas, olha para aquelas pessoas que estão em evidência, não são diferentes a você. Porque aqui não diz que habilitou os 5 ministérios. Aqui não diz que habilitou os caras bons. Ele disse que ele nos habilitou. Estamos incluídos nesta habilitação. Me está entendendo? E não é pela nossa capacidade, nem pela nossa suficiência, senão é por o querer e o fazer de Deus na nossa vida. Então nós temos que parar de nos limitar olhando para nós. Cada vez que você olhar para você, você terá limitações. Você está aqui? Amém. Cada vez que você dizer, eu não posso. Claro que você não pode. Mas não é na sua força. Não é na sua capacidade. Não é no seu entendimento. É Deus que te habilitou. Deus que te capacitou. Ele te dá recursos para fazer aquilo que Ele te está pedindo para fazer. Seja pequeno ou seja grande. Está acompanhando? Amém. Essa é graça sobre graça. Graça que me salvou, me trouxe para o seio da família, a família de Deus. Mas é uma graça que me capacita para cumprir a tarefa que o Pai me encomendou para fazer. Ninguém pode dizer, certo, em Deus, em Cristo, como nós cantamos, Deus foi injusto comigo. Olha o que Ele me pediu, porque eu não consigo fazer o que Ele me pediu. Essa resposta ao chamado de Deus é quando olhamos para nós, olhamos para a nossa capacidade, olhamos para nosso homem corporal, o nosso homem biológico. Mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém. Está acompanhando? E essa capacitação é Cristo, porque agora Cristo vive em mim. Você precisa entender isso. A quarta-feira nós estamos estudando isso. Queridos, a gente se programa para não mentir, sim ou não? A gente fala, ele que tem, por assim dizer, uma prática de mentira, ele diz assim, eu preciso mentir. Eu preciso não mentir, eu preciso falar a verdade. Mas em algum momento mente. Sim ou não? Concorda comigo ou não? Você não, depois que a gente comete um erro, a gente se promete para a gente mesmo, eu não vou fazer mais. Sim ou não? Pensou comigo isso? Não vou fazer nunca mais. Quando Deus te encontra na tua transgressão, você fala para Deus, eu não vou fazer mais. Quando alguém, um ser humano, te surpreende na tua transgressão, na tua fraqueza, na tua debilidade, a gente promete o céu e a terra e diz, não, eu não vou fazer mais. Sim ou não? Igual que as crianças. Você está aqui ou não? Sim. Mas depois a gente faz, não faz? Sabe por quê? Porque não é na força do nosso braço. Isso é o que a gente precisa entender.
Se eu tenho a vida de Cristo em mim, a verdade intrínseca, a vida de Cristo. Cristo não se esforçava para ser verdadeiro, ele era a verdade. Você está aqui ou não? Sim. Ele não se esforçava para ser justo. Ele disse, não, eu preciso ser justo, eu preciso ser justo, eu preciso ser justo, eu preciso ser justo, eu preciso ser justo. Ele era a justiça. Então a justiça saía pelos poros dele. Você está aqui ou não? Sim. Quanto mais nós nos esforçamos, a gente não consegue. Essa é a mentalidade da lei. A lei dizia isso. Mesmo que o homem se esforce, ele nunca atingirá o padrão de Deus. Você está aqui ou não? Então qual é o nosso trabalho? Deixar de mentir? Ou deixar que a vida de Deus flua? Qual é o nosso trabalho? Responda para mim. Deixar a vida de Deus, porque a verdade é intrínseca à vida de Deus. A justiça, entende o que é intrínseca? Vem junto. Não vai nenhum esforço. Observa o que eu vou lhe dizer. Em que escola o cachorro aprendeu a latir? Responda para mim. Ele nasceu cachorrinho e ele foi na escola para aprender a latir. O cachorrinho diz, não, eu não vou latir, eu gostei do barulho do gato, eu vou miar. O cachorro tem essa opção? Não. A vaca onde aprendeu, uma vaca preta que come mato verde a dar leite branco? Onde ele aprendeu? Você está aqui ou não? Diga comigo, é uma questão de natureza. Ou não? Sim. A natureza da vaca preta la faz comer mato verde e produzir leite branco. Concorda comigo ou não? Sim. A natureza do cachorro lo faz latir e levantar a pata para fazer xixi. Sim ou não? Onde ele aprendeu a levantar a pata? Onde? Quem lhe ensinou a levantar a pata? Quem lhe ensinou a comer mato quando comeu algo que não podia comer? Quem lhe ensinou o cachorro a comer mato? Ele foi na escola de medicina para cachorro. Quando estejas doente da barriga, quando tenhas comido mais da conta, quando teus donos te deem o resto da comida e te passes mal, come mato. Onde o cachorro aprendeu? Não teve escola para cachorro. Não teve escola para vaca. Não teve. Porque ele tem uma natureza dentro dele. Você está aqui? Esto é louco. Não é louco? Se a vida espiritual é natureza, cara. Aquele que está em Cristo, nova criatura é natureza. Então, cara, se eu, chamemos assim, se eu sou cachorro, eu não preciso aprender a latir, eu não preciso, eu sou cachorro, uau, late cachorro, eu não posso fazer não, porque eu sou cachorro. A gente manda assim, não, uau. Não, é intrínseco. Ele se manifesta. Ou não? Assim tem que ser a vida de Deus. Nós temos uma nova natureza, querido. Nós não temos um Deus que nos conectamos ao final de semana. Nós carregamos uma nova natureza. Jesus morreu na cruz para viver essa vida dentro de mim. Isso é graça sobre graça. Dario, certo? Eu escutei por muito tempo, não, é que vocês são muito exigentes. O padrão de Deus é muito elevado. Sabe por que você pensa isso? Porque você tem muito de você e pouco de Deus na sua vida. E isso não é uma crítica, é um incentivo a que você mude os patamares da sua vida. Você está entendendo ou não? Eu disse a quarta-feira, por isso que precisamos morrer juntamente com Cristo. Você está aqui? O apóstolo Paulo diz, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, para ressuscitar tem que morrer, cara. Não há ressurreição sem morte. Você está aqui ou não? Pergunte para mim, por que preciso morrer e ressuscitar, Dario? Porque quando eu morro, a minha humanidade fica na cruz. E o que ressuscita, por assim dizer, é a vida de Deus em mim. Você está aqui? Por que Jesus precisava morrer? Sabe o que ficou depois da morte de Jesus? Pergunte para mim, o que ficou em Jesus depois da morte dele? Ficou em Jesus depois da morte dele. Só a vida de Deus nele. Já não tinha mais o Cristo homem. Porque ele era homem e Deus, não era? Mas quando ele morreu, quem ficou pendurado, por assim dizer? O Cristo homem. Porque a vida de Deus, ela foi a que se manifestou. Isso que nós chamamos de ressurreição é a manifestação plena da vida de Deus. Você está aqui ou não? Amém. Então nós precisamos morrer para quê? Para que a vida de Deus apareça na gente.
Nós precisamos morrer. Diga para o seu irmão, nós precisamos morrer. Então, graça sobre graça é igual a 10. Olhe para suas mãos. Olhe para suas mãos, por favor. Quantos dedos tem na mão? 10. Ele te deu 2 mãos, sabe? As tuas 2 mãos simbolizam que você tem recursos para fazer. Sim ou não? Recursos para fazer. Agora, observe algo muito bem. Certo? Dentro da mão, olhando a mão, há uma individualidade. Como chama este dedo? Este e este. Cada um tem uma individualidade, tem um nome, sim ou não? Sim. Agora, ele não funciona sozinho. Você está aqui ou não? Este pode ser o cara, não é? Mas se não está com este, não pega nada. Para o único que serve praticamente para fazer carona, não é? Porque só fica ele. Você está entendendo? A gente é individual. A gente tem um nome. Mas a gente trabalha coletivamente. Você está aqui? Certo? Temos particularidades, mas temos parte. É diferente ser particular a ser compartilhado. Compartilhar, temos parte em. Por isso que Jesus não individualizou o pão, ele o partiu. Está acompanhando ou não? 10 dedos na mão. Eu tenho condições de fazer coisas, de realizar coisas. Eu tenho a matéria-prima para fazer, para realizar. Sim ou não? Já se machucou um dedinho? O Wagner machucou um dedinho estes dias. Teve um incêndio na máquina dele, certo? Eu acho que o Leandro está trabalhando, certo? Na restauração lá, certo? E ele machucou a mangueira de um chicote, que chama, uma chicotada. Isso, certo? E bateu no dedo meñique, chama, como chama? Mendigo? Menino. Não é mendigo, não é mendigo. Não, é que em espanhol é meñique, não é? Em espanhol tem outro nome. Dedo mínimo. O dedo mínimo, é isso, muito obrigado. O dedo mínimo ele machucou. Cara, parece que a gente não consegue fazer muitas coisas, sim ou não? Já viu quando tira uma cutícula mal tirada? E parece que tem um dedo desse tamanho. Então, cara, nós temos habilidades, recursos. As nossas mãos falam desse número 10. Ok? Número 10 tem relação com a poderosa mão do Senhor. Amém? É a poderosa mão do Senhor. E aqui nós vamos entrar, certo? Eu quero que abra sua Bíblia e mantenha. Vamos abrir um texto antes, por favor. Salmo 89, por favor. Salmo 89, verso 13 e 14. Eu vou colocar no grupo, ok? Isso que eu tenho aqui na mão, eu vou colocar no grupo. Faça suas anotações e depois você compara. É claro que aqui estou dizendo coisas que não estão aqui, ok? Mas a base, a estrutura, a coluna vertebral vai estar lá, certo? É no grupo dos sacerdotes, ok? Aí você, esposa, pede para seu marido repassar para você. Diz assim: o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada ou levantada, a tua destra, certo? É levantada. Justiça e direito são os fundamentos de teu trono, graça e verdade procedem de ti. Então, esse braço, essa mão, tem poder e força. Amém? Poder em uma e força na outra. Amém? Amém. Sabe, observe, guarde isto. Isso não vai estar aí talvez. Poder é para fazer e força é para me manter em um lugar. Amém? Quando o apóstolo Paulo diz que do Espírito Santo nós recebemos poder e força, não é? Poder é para nos fazer, é a energia que nos leva a fazer. Agora a força é o poder que nos mantém em um lugar, nos mantém equilibrados. Me está entendendo? Se podemos dizer assim. Porque há muitos que fazem, mas vivem numa gangorra espiritual. Nós precisamos fazer, mas estar firmes. Amém? Está acompanhando? Então a mão do Senhor, e na mão do Senhor há poder e força. É uma mão levantada, a sua destra está levantada. A Bíblia chama de a destra de poder. Você está aqui? Amém. Para ver melhor sobre isso, vamos abrir no livro de Esdras, capítulo 7, verso 6, por favor. Esdras 7, 6. Posso ler?
Ele, certo, era escriba, referindo-se a Esdras, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto ele pedira. Você encontrou? Esdras está um pouquinho antes de Salmos, querido, faz parte dos livros históricos. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, nós vamos ter Esther, parece, Esdras, Neemias e Esther. E depois nós vamos ter Jó, e depois nós vamos ter o livro de Salmos. Beleza? Muito bem, então encontraram Esdras 7:6? Olha o que diz, está falando dele, está falando das habilidades dele. Mas a mão do Senhor lhe deu graça perante o rei. Certo? Ao ponto de que ele pedia, igual que Neemias. Neemias achou graça diante do rei. E o rei lhe deu 3 cartas. Cartas para ir e vir, cartas para recursos e cartas que lhe habilitavam uma escolta para ele poder chegar em um lugar que ele precisava chegar, que era Jerusalém. Então, era a mão do Senhor, não era a habilidade de Esdras, não era a capacidade dele, mas o texto, o próprio Esdras, talvez ele escreve, e ele disse que ele achou graça perante o rei daqueles dias, porque a poderosa mão do Senhor o conduziu. Outro texto, por favor. Esdras capítulo 7, verso 9. Se mantenha com Esdras aberto. 7:9, Rodrigo. Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, sobre ele. Observe, saiu e chegou. Diga comigo, saiu e chegou. Saiu e chegou. Amém? Esse é o nosso propósito. A gente não sai para parar pela metade. Me está entendendo? A gente não compra por indicação de Deus algo, a prestação, e a gente não tem condições de pagá-lo na metade, porque a gente sai para chegar, a gente se locomove de um lugar, certo, para chegar a outro lugar, e isto é produzido não pela sua capacidade, não pela sua inteligência ou sua eloquência, isto é produzido pela mão do Senhor. Você está aqui? Você está aqui? Se Deus ele está sinalizando um lugar, se Deus ele está sinalizando uma atitude, você precisa confiar na poderosa mão do Senhor, porque é ela que nos vai conduzir a esse lugar, é ela a que sinaliza o lugar e ela é aquela que me conduz até o lugar. Você está aqui? O exemplo mais prático é a poderosa mão do Senhor que conduziu Ruth ao campo de Boaz. Ruth naquela manhã, naquele dia, ela saiu decidida a dar uma virada na sua vida. Ela não aguentava mais viver em um estado de miséria junto à sua sogra Noemi. E ela disse, olha, eu vou sair. Há uma lei, certo? Uma lei que os ceifadores, certo? Quando estão colhendo, certo? A cevada ou o trigo, o que cai no chão precisa ficar para a viúva e o órfão. Então eu vou fazer uso desta lei e eu vou a recolher o que está caindo. Está acompanhando? E naquela manhã, naquele dia, e naquele momento, milagrosamente, ela foi conduzida pela mão do Senhor ao campo de Boaz. Boaz seria o resgatador de Ruth. Ela não o levou em um parente mais próximo. Ela não o levou no vizinho da Noemi. Ela o levou, a mão do Senhor levou Ruth no lugar certo. Ela foi conduzida pela poderosa mão do Senhor. É o exemplo, é a verdade expressa por Esdras. Esdras saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém com uma tarefa específica, agrupar o povo para reconstruir o templo de Jerusalém que estava em ruínas. Ele saiu e ele chegou, não porque ele tinha o Waze, não porque ele tinha um bom GPS, senão porque a mão do Senhor o conduziu àquele lugar. Você está aqui? Se Deus indica um lugar, Ele é placa sinalizadora, mas Ele também é um veículo, Ele também é aquele meio de transporte que vai me levar ao lugar que Deus diz que vai me levar. Você está aqui? Deus não lhe indicaria um lugar sem lhe capacitar para que você chegue. Deus não vai dizer, vá para Guararema, certo? Vai lhe dar o carro, mas você não vai ter dinheiro para gasolina. Porque é assim que nós pensamos, não, mas Deus me mandou, eu tenho um carro, mas não tenho dinheiro para gasolina. Então você precisa orar para que a mão do Senhor se manifeste na sua vida e traga o recurso para você colocar gasolina. Porque se Ele indicou que você precisa chegar, ou você vai de carro, ou vai de bicicleta, ou você vai de a pé, ou vai de asa delta. Mas você chega, não é, Fernando? Acorda, Fernando, acorda. Está em tempo de voar, meu filho. Beleza? Esdras 7, 27 e 28. Você precisa ler o livro de Esdras, cara. Vamos lá? Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor.
a que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e seus conselheiros, todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor. Segundo a boa mão do Senhor me animei. Meu Deus estava sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. A poderosa mão do Senhor gera ânimo, cara. Mas é a poderosa mão do Senhor. Não sei se entende, não é porque, sei lá, me mandaram lá um saudinho de manhã no grupo do WhatsApp que diz, olha, será qualquer coisa, não, é a poderosa mão do Senhor. É a poderosa mão do Senhor, aquela que me sustenta. Sabe, eu ficava analisando, me lembrei dos meus primeiros anos de escola. Minha mãe me levava à escola e eu agarrado da mão da minha mãe. A gente, quando é pequeno, se agarra da mão da mãe, e a mão da mãe lo conduz à escola, lo conduz à feira, lo conduz ao banheiro. É assim a poderosa mão do Senhor. É assim a poderosa mão do Senhor. A gente chegou até aqui, queridos, no ninho das águias, pela poderosa mão do Senhor. Aqui, sabe, aqui este homem que eu, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, pela fidelidade do Senhor, cara, o pai desta casa, o responsável espiritual desta casa. Eu não tenho carisma. Eu não dizer, alguns dizem, não, Dario, não é bem assim. Não, mas é assim. Tudo o que nós temos conseguido e estamos conseguindo e vamos conseguir é pela poderosa mão do Senhor. É pela poderosa mão do Senhor. E nesses últimos 15 dias eu tenho gastado tempo orando ao Senhor e dizendo, Senhor, precisamos que a escola se manifeste, porque tem um monte de crianças aí, cara. Então, se a gente tem condições de montar uma creche, a gente só cuidando dos nossos filhos, me está entendendo? Em uma primeira instância, em um primeiro intento, só para cuidar dos nossos, a gente já teria um monte de crianças para cuidar. Certo? E em vez de você, certo, entenda-lo bem, com qualidade, com estrutura, com tudo, em vez de repente a gente pagar um chorrão de dinheiro para outro, a gente paga menos e financia um sonho de Deus. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Sim. Eu tenho gastado meu tempo orando ao Senhor, dizendo, Senhor, abre meus olhos, Senhor, como faço? Estes dias eu tenho entendido que a escola só vai vir pela poderosa mão do Senhor. Porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem espaço, a gente não tem nada. Só temos o sonho e a vontade de fazer. Você está entendendo? Mas a poderosa mão do Senhor, eu creio que no momento certo vai acontecer. Vai acontecer, cara. Vai acontecer. Então, quantas criancinhas pequenas nós não temos, cara? Quantas estão chegando? As mães precisam voltar a trabalhar, não tem onde deixar seus filhos. Tem, mas não confia. Você está entendendo? Então, cara, a gente precisa entender como Deus nos vai conduzir na manifestação desse sonho que não é nosso, mas é o sonho de Deus para esta geração. Vamos lá? Preciso correr um pouquinho. Outro, capítulo 8, verso 18. Se alguém se está perguntando, pô, Dario, como chega tudo isso? Eu gasto todas as minhas manhãs estudando, cara. Queimando pestana. Não é mera não, cara, encontrou tudo, não. Pode procurar na internet para que não encontrar, cara. Esdras 8, 18. Vamos lá? Pedrinho, coloca um pouquinho mais de aguinha para mim, filho. Trouxeram-nos, segundo a boa mão do Senhor sobre nós, um homem sábio. Olha que legal. Dos filhos de Mali, filhos de Levi, filhos de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmão. Um total de 18. Olha que interessante. A poderosa mão do Senhor atraiu, convocou, congregou, somou, agregou a Esdras, pessoas sábias, para fazer aquilo que Deus tinha pedido para fazer. Esdras sabia que ele não podia sozinho, que ele precisava da colaboração das pessoas, mas foi a poderosa mão do Senhor que colocou em seu caminho, que atraiu hasta ele as pessoas, esses sábios, competentes, amadurecidas, para fazer a tarefa que Deus tinha encomendado. Me está acompanhando? Vocês são esses caras. Eu sou o Esdras desta casa. Você está aqui? E vocês são as pessoas que Deus agregou a mim para eu cumprir a tarefa e nós juntos cumprir uma tarefa. Amém, querido? Uns cooperam com seu dom, outros cooperam com seu talento, outros cooperam financeiramente para que isto caminhe. Você está entendendo? Mas você precisa ver que você foi atraído
Pela poderosa mão do Senhor. Aqui vamos, coloque um papelzinho aí, coloque um dedinho. 1 de Crônicas, capítulo 12, versículo 22. Obrigado, Pedro. 1 de Crônicas 12, 22. Davi está compondo seu exército. Davi foi reconhecido rei, não só sobre sua tribo, ele não foi só reconhecido por um grupo, mas agora ele tem um governo total de Israel. E ele está compondo seu exército. E cada tribo está mandando homens de guerra para Davi compor o seu exército. Em meio a esta crônica, em meio a este relato, aparece o seguinte texto: porque naquele tempo, diga em outubro, em dezembro, em janeiro, em fevereiro, no ano todo. Isso é tempo aqui, não é só outubro. Amém? Porque naquele tempo, dia após dia, diga comigo, dia após dia, vinha na Davi gente para lhe ajudar. Uau! Certo? Vinha para Davi ajuda, em outra tradução diz, até que se fez um grande exército como o exército de Deus no céu. Amém? Eu quero profetizar esta palavra neste tempo, em qualquer situação. Amém? Quando eu falo situação, querido, você precisa entender que quando nós estamos alinhados com a vontade do Senhor e passamos por uma situação ruim, a vontade do Senhor nos alcança. Amém? Amém. Mas quando estamos desalinhados e a situação ruim que estamos passando é por desalinhamento, não te alcança a bondade, te alcança a misericórdia, mas te alcança. Misericórdia não é o mesmo que bondade. Amém? Me está acompanhando? Eu ilustro. Misericórdia é o arroz que se queimou no fundo da panela. Eu gosto do arroz queimado, é gostoso, mas é o arroz queimado na panela. Você está acompanhando? Você come, você se satisfaz. Mas a bondade do Senhor é o melhor arroz da panela. Você está aqui ou não? Então você diga, não, mas o arrozinho queimado ainda é bom. Você está aqui ou não? Porque você precisa entender, quando eu digo assim, virá ajuda a você em qualquer circunstância, mas a ajuda será diferenciada de acordo ao alinhamento que você tem com a vontade do Senhor para a sua vida. Está acompanhando ou não? Então, mas eu quero profetizar que chegará ajuda. A você se juntará o que falta para você. Amém? Virá os recursos. Em todas as áreas, não só financeiros, recurso de ideia, recurso de criatividade, recurso de inteligência, recurso de superação, para superar coisas que você não consegue superar, recursos de visão para ver o que você não enxerga, recursos de entendimento para entender o que você não entende, recursos de amor, quando você não se sente amado, recursos de companhia para quem se sente sozinho. Está acompanhando nisso? Porque a Davi chegava ajuda todos os dias. Eu acho fantástico isso, quando a Bíblia é específica. Quando a Bíblia retrata coisas, cara, que não se cumpriram só em Davi, mas estão prontas a se cumprir em cada um de nós. Em um momento de dificuldade, virá ajuda para você. Em um momento de doença, virá ajuda para você. Outro texto, por favor. 2 de Crônicas 26. Segunda de Crônicas 26, verso 14 e 15. Você encontrou? Preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, coraças e arcos, até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, a fama do rei, porque foi ajudado maravilhosamente até que se tornou forte. Amém? Diga assim comigo, ajuda é até que eu me torne forte. Amém? Ajuda não é sempre. Ajuda te leva a dominar o que você não domina. Quando você domina, você caminha por si só, porque você aprendeu. Lembra quando o anjo tirou Pedro da prisão? Quando o anjo desapareceu? Lembra ou não lembra? Atos 12. Quando estava na rua, quando o anjo não precisava, o Pedro não precisava mais do anjo, o anjo desaparece. Mas da prisão até o portão que dava para a rua, Pedro precisava da ajuda do mensageiro de Deus. E ele o conduziu em cada etapa. Mas quando ele já estava na rua, quando ele já estava livre, quando ele podia ir para a casa da mãe de João Marco sozinho, o anjo sumiu. Está entendendo?
Porque, sabe por que isto? Porque senão a gente se torna dependente e a gente não cresce nunca. Quando sou pequeno, eu preciso de alguém para eu poder aprender a caminhar. Para quando eu caminho, eu preciso me mover por si só. Este rei foi ajudado, maravilhosamente ajudado. Amém? Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Este homem construiu, equipou a cidade, produziu armas, um monte de coisas. Porque ele foi ajudado maravilhosamente. Ah, não, mas eu, sei lá, o Pablo sabe muito bem arrumar chuveiro. É ajuda do Senhor, cara. Ah, o outro sabe muito arrumar um carro. É ajuda maravilhosa, como diz aqui? Maravilhosa ajuda do Senhor. Já se viu resolvendo coisas que você nunca fez? Sim. E você fala, meu Deus, nem eu sabia que sabia fazer. É a maravilhosa ajuda do Senhor. O Senhor está disposto a te ajudar nas coisas que você pensa que sabe e nas coisas que você não sabe. Amém? Glória a Deus. Voltemos a Esdras, estou terminando. Esdras 8:22. Esdras 8:22. Porque teve vergonha de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defender do inimigo no caminho, como escolta, porquanto já lhe havia dito, a boa mão de nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para que o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. A poderosa mão do Senhor nos cuida. A poderosa mão do Senhor livrou Wagner de alguma coisa pior lá no incêndio da máquina dele. Amém? A poderosa mão do Senhor cuida dos nossos filhos quando eles estão longe da gente, quando eles vão para a escola, quando eles são cuidados, certo? O outro dia eu falava com o Rodrigo e às vezes nas escolas não há um cuidado exemplar com nossos filhos, mas além da professora, além da coordenadora, além daquela que ajuda na sala, é a poderosa mão do Senhor que cuida dos nossos filhos. Quando estamos em um trânsito, cara, é a poderosa mão do Senhor que nos livra de tantas coisas. Está entendendo? É a poderosa mão do Senhor. Nós precisamos da poderosa mão do Senhor viva, ativa sobre nós, sobre nossas vidas. Vamos, Esdras 8:31, para terminar, eu acho. Ou ainda tem um Esdras aqui. Ainda tem um texto mais que não é Esdras, um Esdras e um não Esdras. Vamos lá, capítulo 8, verso 31. Partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão de nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam cilada pelo caminho. Amém? O inimigo vai armar cilada, cara. Quando Deus indica o lugar, o inimigo vai te atrapalhar para que você não chegue àquele lugar. Mas é a mão do Senhor, aquela que te esconde, aquela que te livra do laço do passarinheiro, aquela que te livra do mal. É a poderosa mão do Senhor. É a destra de poder. É aquilo que traz força para a sua vida. Com a mão a gente complementa. Com as mãos a gente abraça. Com as mãos a gente consola. Esta é a poderosa mão do Senhor. Amém? Último texto para nós orarmos. Ruth capítulo 4, verso 1 ao 3. Aí você precisa abandonar Esdras agora. Abandona Esdras. Vamos para Ruth. Olha que interessante. Esse texto não tinha na minha pesquisa. E eu liberei a palavra ontem para alguns amigos e ele me retornou com este texto. Certo? O pastor lá de Uberlândia me retornou com este texto. E achei muito interessante e lo incluí nesta noite. Ruth capítulo 4, do 1 ao 3. Você está aí? Amém. É o celular que está tocando, parece. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de Boaz havia falado e ia passando. Então lhe disse, ô fulano, Boaz chamou ao parente que poderia resgatar primeiro a Ruth. Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse o resgatador, aquele que tinha o primeiro direito, aquela parte da terra foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, certo? A tem para venda. Aí ele vai negociar a terra. Está entendendo? Mas achei muito interessante que para fechar um acordo se precisam de bens.
Por isso ele reuniu 10. Quando ele disse que subiu à porta da cidade, e na porta da cidade se faziam os negócios, se fechavam os contratos. Era como se chama aqui? Como o cartório. Está entendendo? E ele foi para a porta da cidade. Por isso, cada vez que aparece porta da cidade, são lugares de autoridade, são lugares onde a gente legisla, são lugares onde a gente faz contratos, onde a gente legaliza o que se faz só em um papo, só em um verbo. Me está acompanhando? Então, Boaz vai tratar, vai negociar com um resgatador, aquele que tinha o direito primeiro de resgatar as terras de Elimeleque, certo? E se casar com Ruth. Mas ele não tinha mostrado interesse, ou ele não vai mostrar interesse. Então Boaz, que está interessado não é na terra, ele é esperto, ele está interessado na Ruth, ele não está interessado na terra. Ele tem terra, o que ele não tem é uma mulher virtuosa como a Ruth. Então ele chama o fulano, esse fulano é o primeiro, é que tem o direito de resgatar, é o parente mais próximo. Ele diz, ô fulano, vem aqui, eu sei que você tem o direito, e a Noemi está querendo vender a terra, certo? Lembre-se, ele não está interessado na terra, ele está interessado na Ruth. Na Ruth. Beleza? Oh, mentira. Vamos lá? Então ele disse, olha, vamos fechar um acordo aqui. Vamos ver se você está interessado, mas nós precisamos ter testemunhas. Precisamos ter homens confiáveis. 10 pessoas para fechar o contrato. Ele reuniu 10 pessoas e obteve o que ele queria em um acordo. Pessoas que testemunham, pessoas que dão credibilidade àquilo que eu estou, talvez naquele tempo, só declarando de lábios, porque não havia um contrato assinado. Mas haviam pessoas de respeito, pessoas, autoridades da cidade, que não era, naquele tempo não havia prefeito, não havia essas pessoas, mas eram homens e famílias confiáveis. A igreja é isso, queridos. A reunião de 10 homens, para assim dizer, que vão tornar válido aquilo que Deus está declarando sobre a terra. Deus só precisa de 10 homens. Se não fala a minha memória, é onde Deus para com Abraão. E Abraão disse, se tivesse 40, não destruiria. Se tivesse 30, não destruiria. Se tivesse 20, não. E se tivesse 10, também não. Mas Abraão parou no meio. Eu acredito que se Abraão tivesse falado, e se tivesse 1, o Senhor também não destruiria com 1. Eu acredito. Mas ele parou no 10, porque não havia plenitude, não havia totalidade. Não precisavam estar reunidos todos os anciãos da cidade, só precisavam 10. Sabe? E para começar, os judeus têm essa prática. Para começar uma oração perante o muro de Jerusalém, eles precisam de 10 homens. Eles não começam a oração perante o muro enquanto não tem 10 homens para começar. Tremendo, cara. Está entendendo? Eles entendem dessa maneira, mas para quê? Para tornar pleno, para tornar visível, para tornar real, para trazer a existência. Não necessariamente 10. Todos os que estamos aqui podemos ser os 10. Está entendendo? Mas a gente precisa de totalidade. A gente não precisa pensar igual, mas a gente precisa ser pleno naquilo que Deus quer manifestar. Por assim dizer, nós precisamos de 10 homens. Entendam bem, de maneira alegórica, de maneira simbólica. Nós precisamos de 10 homens, como esses homens, para a escola se manifestar. Só 10. Mas esses 10 podemos ser todos. Me está entendendo? Porque os 10 falam de totalidade. Não falam só de 10. Eles representam todo o povo. Amém? Agora, o que eu quero lhe anunciar? Que a poderosa mão do Senhor está conosco. A poderosa mão do Senhor. Ah, mas está muito difícil, mas a poderosa mão do Senhor está conosco. Ah, mas está muito complicada a minha vida, mas a poderosa mão do Senhor está conosco. Saiba, se o que você está vivendo é fruto de alinhamento, a bondade lhe alcançará. Mas se o que você está vivendo é fruto de desalinhamento, a misericórdia lhe alcançará. Algo lhe vai alcançar. A mão do Senhor lhe trairá alguma coisa, mas não espere, sabe? A poderosa mão do Senhor se moverá de maneira coerente a seu alinhamento com Ele. Você está aqui ou não? Sim. Porque às vezes quando você escuta, parece uma mensagem triunfalista, não é? Ah, me vai ir bem, mas eu estou é decir, o que eu estou vivendo é por desordem, é por bagunça, é por isso que não, mas vai ir bem. Não.
A mão do Senhor atrairá você, aproximará de você a sua bondade ou a sua misericórdia. São duas coisas totalmente diferentes. Você está ouvindo? Se o que nós estamos vivendo é porque estamos alinhados com Deus, a bondade nos alcançará. Mas se o que nós estamos vivendo é fruto de desobediência, de desalinhamento, de nosso jeito, não é? É porque queremos fazer as coisas de nosso jeito, a misericórdia vai te alcançar. Mas não espere a mesma porção, por assim dizer. Porque Deus é justo. Amém? Deus é justo. Amém? Glória a Deus. Então eu lhe anuncio isto, não é? Eu anuncio que, certo, fazemos destas palavras um decreto e dizemos: bem-vindo o mês de outubro. A poderosa mão do Senhor estará conosco. Eu creio nisso, cara. A minha vida é conduzida assim. Eu creio. A minha vida é conduzida desta maneira. Amém? Então eu quero liberar esta palavra sobre você. Amém? Eu quero que esta palavra lhe alavanque. Eu quero que esta palavra lhe estimule. Assim como aconteceu com Edras. Que esta palavra seja a poderosa mão do Senhor. Que lhe anime. Amém? Eu disse na quarta-feira. E vou voltar a dizer, nós precisamos, queridos, olha, talvez o mais brucutu aqui sou eu. Amém? Mas ultimamente eu ando rindo mais que você. Você está aqui? Talvez o mais cara fechada seja eu aqui nesta casa. Mas ultimamente você tem perdido o seu sorriso. Isso fala de celebração. Nós precisamos resgatar a celebração. Entenda muito bem, a revelação não nos pode tornar céticos. A revelação nos tem que voltar à vibração. Amém? Às vezes, entenda, não é uma crítica. Eu passo lá no sítio pelas conversinhas dos times de futebol e eu vejo mais vibração em você, falando de seu Corinthians, falando de seu São Paulo, falando de seu Palmeiras, que às vezes falando das coisas de Deus, falando do santo. Há uma chavinha que precisa virar na nossa cabecinha. Amém? Porque a celebração é sinônimo, certo, de gratidão por aquilo que Deus está fazendo. Então nós precisamos nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ah, Dario, mas eu estou na pior. Alegria pode te tirar disso. Ah, mas eu estou passando uma luta muito difícil. Mas a alegria pode te tirar disso. Amém? Está acompanhando? Isso não quer dizer que sorriso seja sinônimo de alegria. Mas alegria, o coração alegre, pronuncia o rosto. Está acompanhando isso? Então, olha, eu estou falando isso, que eu sou o mais brucutu desta turma. E você anda muito fechadão. Você precisa celebrar o Senhor. Ah, Dario, que está difícil. Cara, ainda que a oliveira não dê seu fruto, ainda que as vacas sejam retiradas dos corrais, ainda que as ovelhas não deem nem leite nem lã, contudo, me alegrarei no Senhor. Amém. Você entendeu? Eu não quero que você seja palhaço, está entendendo? Mas a gente precisa resgatar o espírito da celebração. Amém? Acompanhe isso. Temos 1000 razões para nos alegrar no Senhor. 1000 razões. O Rogério e a Josi, que por assim dizer, tinham já quase esgotado suas esperanças de ter um segundo filho, a Josi está grávida. Amém? O Wagner foi tirado lá do incêndio do meio. Ele disse com as palavras dele: o Senhor me livrou daquele lugar. Temos 1000 razões. É meio sarcástico, mas a gente precisa, sabe, a gente para de reclamar que o sapato aperta quando vê outro que não tem pé. Está acompanhando? Então você precisa conhecer um pouco mais pessoas, olhar a realidade de outros, porque talvez a sua realidade seja muito melhor que na realidade de outras pessoas, e você se está queixando pela sua realidade, e essa momentânea tribulação atrairá a você um peso de glória mais que excelente. Está acompanhando isso? Então o Senhor nos vai restituir a alegria nestes dias. Vamos ficar como aqueles que sonham. Vamos reír à toa. Está entendendo por aquilo que Deus está fazendo? Sabe por quê? Não porque contaram uma piada, não porque aprendemos piadas com o Tom Cavalcante, mas porque a poderosa mão do Senhor se fez presente e se vai fazer
não só em outubro, em novembro, em dezembro e nos restantes dos dias. A poderosa mão do Senhor nos vai alcançar. A poderosa mão do Senhor dará uma boa hora de parto para Josi, dará uma boa hora de parto para Carol, certo? O Senhor vai preparar todas as coisas, cara. Mas precisamos acreditar que o braço do Senhor está descoberto. E Ele não recolheu o seu braço. O braço do Senhor está estendido para nós. Como Assuero estendeu o cetro para Esther, assim o braço do Senhor não está recolhido, o braço do Senhor está estendido para nós. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nesta manhã, lançamos esta palavra sobre cada família. Senhor, sobre a família do Vinícius, sobre a família do Célio, Senhor, sobre a família, Senhor, do Caio, Senhor, sobre a família do Cláudio, sobre a família do César, Senhor, sobre a família do Jonas, Senhor, sobre a família da Cida, Senhor, sobre a família da Elaine, Senhor, sobre estes dois jovens que nos visitam, Senhor, sobre a família do Wagner, sobre a família da Mari, Senhor, sobre a família da Daiane, sobre a família do Maurício, Senhor, sobre a família do Rogério, Senhor, sobre a família de Avô Jerusa, Senhor, sobre a família do Leandro e da Gi, Senhor, sobre a família do Jonas, Senhor, sobre a família da Kelly e seus filhos, sobre a família do Pablo, Senhor, sobre a família do Rodrigo, sobre a família do Tertuliano, sobre a família do Carlinhos, Senhor, o Carlos, Senhor, sobre a família do Ricardo, Senhor, sobre a família do Glauco, Senhor, sobre a família do Gil, sobre a família do Adriano Victor, sobre a vida do Victor que não está aqui, Senhor, sobre a vida do Fernando, sobre a vida do irmão Gil, Senhor, sobre a vida do Carlos, Senhor, sobre a vida do Tiago, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Alexandre, sobre a vida da Marissa, Senhor, sobre a minha casa e minha vida, Senhor, sobre a vida daqueles que não estão aqui, sobre a vida do Rogério e a Gilson, sobre a vida do Elvis e a Fabiola. Senhor, se me falha a memória, Senhor, mas eu quero incluí-los a todos, Senhor. Senhor, que esta palavra nos alcance, Senhor, que esta palavra nos alcance, que a poderosa mão do Senhor nos tire da situação na qual nós estamos, indiferente, Senhor, se estamos porque nós fizemos por onde ou porque nós não fizemos, se estamos vendidos como inocentes, como José no buraco, mas que a mão do Senhor nos tire, Senhor, que a mão do Senhor nos tire e nos coloque numa posição de honra, porque o Senhor tira o solitário e não faz habitar em família, e não faz assentar em meio dos príncipes, Senhor. Senhor, eu não sei a situação familiar, eu não sei os conflitos, eu não sei as necessidades, mas uma coisa eu sei, que a poderosa mão do Senhor está à nossa disposição, a poderosa mão do Senhor está à nossa disposição. Nós declaramos que o braço do Senhor está descoberto e sua mão não está recolhida. Sua mão está estendida para nós, Senhor. E com relação a nós, Senhor, com relação a nós, cura as nossas mãos assim secas, Senhor, como o Senhor curou aquele homem da mão ressequida. Cura as nossas mãos, Senhor, para que assim como o favor do Senhor vem pela sua mão, nós também possamos exercer favor com nossas mãos. Senhor, de maneira generosa, de ânimo, de força, abraço, carinho, generosidade, não sei, Senhor, condução, Senhor, tocando no ombro das pessoas e dizendo, vamos lá, vai dar tudo certo, isso vai passar, é só um momento. Senhor, que sejamos tocados para tocar, que sejamos abençoados para abençoar, que sejamos ativados para ativar, que sejamos alcançados em generosidade para agir em generosidade. No nome poderoso de Jesus, Senhor. Senhor, eu me coloco baixo esta palavra, acreditando que é um divisor de águas nestes dias. Dizemos sim e amém ao que o Senhor está declarando no céu agora. No que o Senhor está escrevendo a favor da terra, nós dizemos sim e amém. Sim e amém. Sim e amém. Senhor, nós somos instrumentos da realização da vontade do céu na terra. Somos nós não podemos fugir disso, Senhor. Oramos, Senhor, pelo que está acontecendo na nossa cidade, nas cidades circunvizinhas e nas cidades do Brasil. Senhor, oramos pelo Caio, Senhor, oramos pelo pastor Carlos Evaristo, oramos, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão nesta luta, Senhor. Senhor, oramos
oramos por eles, não os acusamos, não os apontamos com o dedo, Senhor, porque eles precisarão dar conta ao Senhor de seus atos, de suas estratégias, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor, para pensar quem é melhor do que o outro. Nós estamos aqui para clamar pela vontade do Senhor, pela vontade soberana, Senhor. Assim como a mão do Senhor conduziu a Esdra, conduza nossos irmãos nesta eleição, Senhor. Conduza a nossos irmãos nesta eleição, Senhor, com a autoridade desta palavra. Eu desfaço toda a armadilha do inimigo, Senhor. Amém. A poderosa mão do Senhor desfaça toda armadilha. Senhor, aqueles que estão reunidos, Senhor, maquinando, aqueles que estão reunidos, oferecendo a entidades, Senhor, sacrificando aos ídolos, para poder entrar, para poder pegar partes, Senhor. Senhor, nós anulamos, Senhor, pela poderosa mão do Senhor, nós anulamos todo engano, todo sofisma, Senhor. Dizemos amém. Nós dizemos que o Senhor é o Senhor desta cidade. Amém. O Senhor está entronizado nesta cidade. Amém. O Senhor não precisa de muitos, o Senhor só precisa de 10. Senhor, e eis-nos aqui, Senhor, nós podemos ser um. Esta casa pode ser uma casa só, mas em concordância com outras 9 que estão sendo levantadas nesta hora, Senhor. Senhor, eu não posso acreditar que só o ninho das águias. Há outros ninhos das águias, Senhor, com outro nome, Senhor. Há outras casas, há outros filhos, há outros pais. E juntos dizemos sim para a vontade do Senhor, na cidade de Mogi, no Alto Tietê, em Suzano, Senhor, em todas as cidades brasileiras. Que o Senhor cumpra a sua vontade. Em nome de Jesus.